Doutora Graça Freitas, doutora Ana Matos Pires, bem-vindas a esta comissão e vamos falar então sobre a Lei de Saúde Mental. A doutora Graça Freitas disse no princípio que esta lei não vai ser uma lei etérea e que vai trazer benefícios aos mais pobres, aos mais desprotegidos e aos mais vulneráveis, foi o que disse. Esperemos que assim seja, doutora, porque sabemos que a doutora está à frente da DGS desde 2018, mas quando chegou à DGS em 2018 tinha sido acabado de publicar um relatório de avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental que tinha estado em vigor entre 2007 e 2016 e onde dizia que todas as medidas tinham ficado por implementar. E, portanto, aí também temos uma lei que ficou etérea. Depois também podemos falar na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, cuja implementação devia ter avançado em 2011, depois foi adiada até 2018, quando a doutora tomou posse neste seu mandato, e também no presente esta rede de cuidados continuados em saúde mental está muito aquém daquilo que era desejável, apoia pouco mais do que 1000 pessoas. Também as medidas de desinstitucionalização para pessoas com doença mental crónica e sem suporte familiar, vivem há anos e anos, décadas, foi-nos aqui dito por várias personalidades neste grupo de trabalho, institucionalizados em hospitais psiquiátricos, também continua por implementar, também continua a ser etérea. Existiram várias resoluções desta Assembleia, da Assembleia da República, que resultaram de petições que também não foram em nada consequentes. As medidas interseccionais de apoio à formação e ao emprego também não foram levadas a cabo. Falamos do cuidador informal que muitos destes doentes mentais precisam de ter, também as medidas do cuidador informal não são aplicáveis aos familiares, apesar de existir um despacho que assim o diz, que assim o ditava, mas também esse nunca foi posto em prática. Portanto, doutora, de facto, nós queremos, desproteger os mais pobres, os mais vulneráveis e os mais desprotegidos, como diz a doutora, mas as leis até agora têm sido etéreas, exatamente para utilizar a palavra que disse. E a realidade em Portugal é dramática. Em Portugal existem 26% da população com 16 ou mais anos referiu o impacto negativo da pandemia. A pandemia foi como que o trampolim ou o gatilho para que todos nós parecêssemos despertos para a doença mental, mas o que é facto é que existem 700 mil portugueses com sintomas depressivos, e se formos ver os números antes da pandemia, 2019, Portugal tinha uma taxa de suicídio altíssima, que compara muito mal com o resto da Europa, ou seja, 9,5%, que equivale a 978 mortes por suicídio em 2019. Isto quer dizer que 81 pessoas por mês em 2019 se suicidaram, 2 por dia. Isto não foi suficiente para levantar o trampolim e o gatilho para a saúde mental. Porquê? Porque é que foi preciso a pandemia para virmos todos falar de saúde mental? Se calhar a doutora já deu a sua resposta, disse que estamos a ir ao encontro dos compromissos internacionais. Na nossa perspectiva, é muita pena que nós estejamos sempre a fazer leis de acordo com os compromissos internacionais, com aquilo que a OMS nos exige e com aquilo que as convenções internacionais nos pedem, mas olhamos pouco para a realidade do terreno. E a nosso ver, a minha pergunta é como é que a DGS, que vai até perder a tutela deste assunto, não sei se por incapacidade ou por incompetência ou por reorganização, em Portugal normalmente tem-se a sensação de que quando as coisas não funcionam... Desculpe-me. Vou terminar, Sra. Coordenadora, peço desculpa. Relativamente, quando as coisas não funcionam, tenta-se mudar tudo para que tudo fique na mesma, mas de facto vai perder a tutela. E como é que nós podemos garantir que uma coisa que tem funcionado tão mal até agora, que é a proteção dos mais pobres, dos mais desprotegidos e dos mais vulneráveis, para utilizar as suas palavras, seja realmente efetiva? Muito obrigado. Passo agora. Sr. Presidente, eu quero apresentar um protesto veemente contra a sua condução dos trabalhos, porque a única coisa que eu disse foi dizer 2 frases, disse a primeira frase, tinha pouco mais do que 4 ou 5 palavras e repeti a frase. No meu entender, isso não é impedir ninguém de falar, Sra. Coordenadora. Portanto, os à-partes são regimentais, dizer 2 frases enquadra-se perfeitamente dentro da figura regimental do à-parte, não é impedir ninguém de falar, ninguém tirou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem uma enorme capacidade de oratória, tem muita prática
tem muita prática parlamentar e, portanto, dizer duas frases seguidas não é de todo em todo impedir a Sra. Isabel Moreira de falar. Portanto, discordo em absoluto da sua avaliação da situação. Muito obrigado. Muito Sra. bem. Coordenadora, Srs. Deputados. Doutora Ana Matos Pires, eu disse há pouco que, de facto, a taxa de mortalidade de suicídio em Portugal era 9,5% em 2019 e que os números eram muito altos e que isso devia ter aventado e que isso devia ter Muito obrigado. E que isso devia ter feito soar as campainhas do Governo e de quem estava no comando e continua a dizer o mesmo, apesar da doutora dizer que compara abaixo da média europeia, as mesmas taxas de suicídio por sexo e por países, números da OMS, portanto taxas para cada 100 mil habitantes, temos Portugal com 9,5%, mas comparamos com a Espanha que tem 5,3%, com a Itália que tem 4,3% e com a Grécia que tem 3,6%. Portanto, números menos de metade dos números portugueses e, obviamente, que isto devia ter feito soar as campainhas. Apesar de estarmos abaixo da média europeia, eu acho que nos temos que comparar sempre com os melhores cenários e não com os piores cenários. Também gostava de sublinhar aqui que, de facto, como a própria doutora Ana Matos Pires disse numa entrevista sua ao JN em setembro de 2021, vou citá-la, o isolamento é certamente importante, mas é na precariedade brutal de recursos humanos que coloco o acento tónico. E apesar de terem sido feitas, e disse muito bem, e portanto nós acompanhamos essa sua preocupação, porque de facto o número de profissionais de saúde recomendados para internacionalmente numa população é de cerca de 20 profissionais para cada 100 mil habitantes e o que temos em Portugal é, pelo menos os números que eu consultei, últimos é 9,6, portanto estão a menos de metade dos profissionais. E temos infinitas listas de espera, doutora. Portanto, em Portugal existem crianças à espera de 6 meses por uma consulta de pedopsiquiatria, adultos à espera de 3, 4 meses por uma marcação de uma consulta profissional na área e falando novamente das taxas de suicídio, como é coordenadora da região do Alentejo, sabe perfeitamente que aqui então a taxa é ainda para mais do dobro e, portanto, do que a nível nacional e, portanto, o nosso ponto, e que volto a fazer a pergunta, é que como é que nós podemos ter a certeza se esta lei vai ser realmente implementada, não só durante a implementação do PRR, mas depois mais além. E já tivemos aqui também vários especialistas que nos vieram dizer que mesmo estas equipas multidisciplinares que estão previstas no PRR não são ainda suficientes e que também não serão distribuídas pelas ARS de acordo com a maior necessidade territorial destas equipas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. É muito rápido, era só para pedir a distribuição aos Srs. Deputados e às doutoras da referência bibliográfica na qual me baseei para dizer os números da comparação com o sul da Europa. Penso que é uma realidade europeia mais semelhante à nossa e a referência bibliográfica é GHO by category, Suicide Rate Estimates, Age Standardized Estimates by Country, é uma publicação da WHO, portanto da Organização Mundial da Saúde. Eu vou distribuir aos serviços da Comissão e pedir ao favor que fosse distribuído. Muito obrigado. Muito bem.